Hoje quero abrir meu coração para contar uma história que até hoje me emociona. E espero que você fique até o final, porque olha, essa história mudou minha vida. E pode mudar a sua também. Eu sei que o que eu vou contar vai parecer coisa de novela, mas foi tudo real. Teve dor, teve lágrima, mas também teve perdão, cura e até amor onde eu menos esperava. O tema? Eu perdoei a amante do meu marido. Se eu fechar os olhos agora, ainda sinto o cheiro da casa da minha mãe, a panela de feijão borbulhando no fogão a lenha. E eu, com 17 anos, de vestido florido, esperando ele chegar na porta. O nome dele era Jorge, alto, moreno, sorriso fácil. E uma conversa que encantava qualquer uma. Eu me apaixonei por ele no instante em que me ofereceu uma manga na feira. Pode rir, foi assim mesmo. Ele disse, essa manga tá bonita, mas nem chega perto do brilho do seu olhar. E eu, boba, sonhadora, caí feito folha no vento. Nosso namoro foi rápido. Em menos de um ano já estávamos casando, com bênção de mãe, pai e todo mundo. Eu achava que estava entrando num conto de fadas. E por um tempo até foi. A gente ria à toa, dividia pão com café, fazia planos na beira da cama. Ele prometia mundos e fundos. E eu acreditava em tudo. Mas ali, naquele começo, teve um momento que hoje eu vejo que foi um aviso. Lembro de um dia, ainda nova, ver ele demorar para voltar do trabalho. E quando chegou, estava com o perfume de outra mulher. Eu perguntei, mas ele deu risada. Disse que era coisa da minha cabeça, que eu era ciumenta. E eu? Eu calei. Porque o amor... o amor às vezes deixa a gente cega, né? Mas aquela lembrança ficou guardada no fundo da minha alma. Foi a primeira rachadura numa parede que parecia tão firme. Na época, eu não sabia, mas aquela manga oferecida na feira ia ser o começo de uma estrada cheia de espinhos. E é com o coração apertado que agora eu vou te contar da maior dor que vivi como mulher. Eu já estava com 38 anos quando descobri. 3 filhos criados, casa arrumada, a vida num ritmo que eu achava que era seguro. Mas, minha filha, nada, absolutamente nada prepara uma mulher para descobrir que está sendo traída. Nada. Lembro como se fosse ontem. Era uma segunda-feira chuvosa, eu lavando roupa no tanque quando meu telefone tocou. Do outro lado, uma voz de menina, tremendo. Ela disse, Dona Lourdes, me perdoa, mas eu preciso contar. Eu tô com o seu marido há mais de um ano e eu tô grávida. A vista escureceu. As pernas fraquejaram. Eu quase deixei o sabão cair no chão. A vontade era de gritar, de quebrar tudo. Mas sabe o que eu fiz? Eu sentei, no cimento molhado, e chorei. Chorei um choro que vinha lá do fundo da alma. Um choro que lavou não só meus olhos, mas minha história. Quando Jorge chegou em casa, eu olhei nos olhos dele e perguntei, é verdade? Ele abaixou a cabeça. Foi a única resposta que eu precisei. Naquela noite, eu não dormi. A casa ficou em silêncio, mas dentro de mim era só tempestade. Eu me senti traída, humilhada, usada, como se a minha vida inteira tivesse sido uma mentira. Pensei em ir embora. Pensei em odiar aquela moça. Pensei até em desistir de mim. Mas Deus, com toda a sua misericórdia, me abraçou ali. No silêncio da madrugada, eu ouvi dentro do meu coração, filha, você ainda vai entender. Naquele momento, eu não entendi, mas aceitei sobreviver, um dia de cada vez. Mesmo com a dor, mesmo com a ferida aberta. E foi ali, nesse fundo de poço, que a mudança começou. Depois daquela descoberta, minha casa virou silêncio e passos pesados. Jorge tentava se aproximar, mas eu estava fria. Não por raiva, mas por proteção. Eu não queria mais sofrer. Só queria entender por quê. Por que comigo? Por que depois de tudo? A tal moça, a amante. Ela me mandou uma carta. Não sei como conseguiu meu endereço, mas lembro até hoje do que estava escrito. Eu não quis destruir sua família. Eu me apaixonei sem querer. E agora carrego um filho de um homem casado. Me perdoa. Eu tô perdida. Aquela carta me desmontou. Pela primeira vez, eu vi o outro lado. Vi uma menina mais nova que minha filha, grávida, sozinha, com medo. E sabe o que eu senti? Compaixão. Foi aí que Deus começou a mudar meu coração.
Eu, que nunca imaginei perdoar uma traição, fui até ela. Sim, eu fui. Tremendo, chorando, mas fui. Encontrei uma jovem com olhos cansados, barriga já crescendo, e um aperto no peito que parecia espelhar o meu. Sentei, olhei para ela e disse: "Você me machucou, mas eu não quero viver com esse ódio dentro de mim." E ali, entre lágrimas, nós duas choramos juntas. Não foi fácil, mas naquele momento, uma semente foi plantada. A semente do perdão, do recomeço. O Jorge? Ele não ficou comigo. Decidiu seguir a vida dele. E quer saber? Foi melhor assim. Eu reencontrei a paz longe dele. Mas o que eu jamais imaginaria era que aquela moça, aquela que um dia foi o motivo da minha dor, viraria algo muito além disso. Porque anos depois, minha filha se apaixonou por um rapaz incrível, educado, gentil. E quando ele entrou em casa a primeira vez, meu coração parou. Era o filho da outra. Quando minha filha me apresentou o namorado, eu congelei. O nome dele era Rafael. Bonito, educado, um olhar doce. Mas quando ele sorriu, eu reconheci. Era o filho dela. Daquela que um dia foi amante do meu marido. Meu coração disparou. Voltei no tempo como um relâmpago. Lembrei da dor, da humilhação, da carta e do perdão. Mas agora era diferente. Agora ele estava ali, na minha sala, segurando a mão da minha filha com tanto carinho. Não falei nada naquele dia. Só observei. E fui orar. Pedi a Deus discernimento, sabedoria, porque eu não queria que o passado estragasse o futuro. Algumas semanas depois, a mãe dele me procurou. A mesma moça de antes, agora mulher, disse: "Dona Lourdes, eu sei que o que está acontecendo é inesperado, mas eu só queria te agradecer, porque se não fosse o seu perdão, lá atrás, talvez meu filho nem estivesse aqui." Aquele encontro foi a cura final. Choramos as duas. E ali eu senti, eu venci. Eu não era mais refém do passado. Eu tinha superado. Hoje, Rafael é meu genro. E meu Deus, que bênção de menino. Trata minha filha com um amor que me emociona. É respeitoso, trabalhador e sabe o que mais? Me chama de segunda mãe. E aquela mulher? Aquela que já foi motivo da minha dor? Hoje é minha amiga, minha irmã em oração. A gente se perdoou de verdade e construiu uma nova história, juntas. Essa foi a minha vitória. Não de ter de volta o que perdi, mas de ganhar algo muito maior. Paz no coração. Um recomeço limpo, leve e cheio de graça. Porque quando a gente deixa Deus curar, até as feridas viram flores. Hoje, olhando para trás, sentada aqui na minha cadeira de balanço com meus cabelos já branquinhos e a alma tranquila, eu entendo uma coisa. O perdão não é um presente que a gente dá para o outro. É um presente que a gente dá para si mesmo. Se eu tivesse escolhido o caminho da raiva, se eu tivesse alimentado o rancor, sabe o que eu teria colhido? Amargura, solidão, desconfiança. Mas quando eu escolhi perdoar aquela mulher, lá atrás, eu não fazia ideia de que anos depois ela faria parte da minha família. Que seu filho amaria minha filha com a mesma intensidade que um dia eu amei o pai dele. E que o amor deles curaria até o que doeu em mim. A vida é cheia de curvas, minha filha, meu filho. E às vezes Deus permite que a gente passe por certos vales não para nos punir, mas para nos transformar. E a transformação dói, viu? Mas ela também liberta. O dia em que eu disse "eu te perdoo" foi o dia em que eu comecei a viver de verdade. Aprendi que a mágoa adoece, mas o perdão cura. Cura a alma, a mente, a história. Se eu posso te deixar um conselho hoje, de coração aberto, é esse: não carregue o peso do ódio por toda a vida. Não vale a pena. O perdão não muda o passado, mas muda o destino. Deus usou a minha maior dor para escrever uma das partes mais bonitas da minha caminhada. E eu sou grata por isso. Agora me diz, que mágoa você ainda carrega aí dentro? Talvez hoje seja o dia de deixar ir e deixar Deus fazer o resto.